O podcast começa em instantes. Você pode ajudar este conteúdo cristão a chegar a mais pessoas. Basta compartilhar o link com seus contatos das suas redes sociais. Deus te abençoe e um excelente programa. Gente boa de Deus, bem-vindos a mais um SalmoCast, um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. E hoje estamos aqui para falar bem de Deus, para bendizer o nome do Senhor, agradecer por estarmos vivos e juntos meditarmos num salmo que ele é uma resposta para aqueles que se acham cheio da bola. Sabe aquele tipo de pessoa que se acha acima e melhor do que os outros? Este salmo, ele vai retratar, pela veia poética de Davi, como é que Deus trata esse tipo de gente, como é que Deus encara. A palavra não seria encarar, porque a gente dizer que Deus vai encarar alguém é menosprezar o nome do Senhor, porque não existe ninguém que possa se comparar ao nosso Deus ou possa enfrentar o nosso Deus. Mas isso é uma linguagem, digamos assim, antropomórfica. Eu estou atribuindo considerações humanas a Deus, só para eu e você entendermos melhor esse salmo. Mas antes disso, eu quero, junto com você, cantarmos o Salmo 96, o salmo que fala sobre a realidade do Senhor, porque Ele é bom e o seu nome é maravilhoso. Nós devemos cantar a Ele continuamente. Esse é um salmo que foi musicado por um amigo meu, pastor Nelson Bomilca, e esse é um salmo que faz parte do cancioneiro evangélico. Vamos junto, então. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
Aleluia! Então, queridos, nós vamos agora para o Salmo 14, que diz: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Este é um salmo de Davi que fala sobre a corrupção do pecador e a sua redenção. Olha só. Interessante que Davi começa mostrando aqui algo que é muito comum nos nossos dias a respeito da arrogância humana. O Salmo começa dizendo assim: diz o insensato. Em outras traduções ele diz assim: diz o nécio, diz o louco, diz o maluco, diz aquele que está fora do seu juízo, não há Deus. Ou seja, a Bíblia Sagrada, ela nunca se preocupou em provar a existência de Deus, porque o nome do Senhor, as obras do Senhor, as ações do Senhor estão evidentes. É como se eu fosse provar que eu sou humano, seria um contrassenso, porque eu sou humano devido às minhas características, devido às minhas interações, devido à minha fala, devido ao sangue que corre no meu corpo, então eu tenho características humanas. Então, Deus, nas Escrituras, não está aqui sendo objeto de provação científica, não é isso. Pelo contrário, é evidente que Deus existe, que Deus é, que Deus está presente. Mas aqui, Davi está dizendo, diz o louco, diz o insensato no seu coração, não há Deus, ou seja, tudo que está acontecendo na humanidade agora, eu vou fazer como eu quero porque não tem juiz, porque não tem limite, porque não tem ninguém que possa tolir a minha vontade, porque eu posso, eu faço, eu mando, eu desobedeço a quem eu quero. Então, Davi está retratando um homem insensato. E hoje, nós temos visto muitas pessoas, muitos indivíduos que se acham além dos seus próprios limites. Quais são aqueles que se acham além dos seus próprios limites? Aqueles que se esqueceram que são humanos. Porque o texto sagrado está dizendo aqui, no verso 2, que do céu o Senhor poderoso olha para os filhos dos homens e olha e verifica que não há ninguém que tenha entendimento e alguém que possa refutar, alguém que possa contender contra o Altíssimo. E isso aqui, meu irmão, meu amigo, que está vendo e ouvindo este SalmoCast, é algo muito importante, porque Deus está dizendo aqui o seguinte: você que se acha sem limite, você que se acha acima do bem e do mal, você que diz que o juízo não vai vir em cima de você, que as consequências dos seus atos, que as consequências da sua vida, que os limites que você tem quebrado não serão requeridos da sua vida, saiba, você está errado, porque no céu o Senhor continua sentado no seu sublime trono, reinando soberanamente e irá trazer juízo. E o Salmo também diz que todos se extraviaram e se corromperam e não há ninguém que faça o bem. Com isso, o salmista Davi está dizendo o seguinte, que eu e você precisamos estar diante do Senhor continuamente pedindo perdão pelas nossas iniquidades, nossos pecados, porque a Bíblia diz que não há ninguém que
faça o bem continuamente. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo de Deus para provar o nosso coração, como também disse Davi no Salmo 139, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, porque eu preciso ser colocado diante de Ti e verificado como está a qualidade do meu coração. E ele diz aqui que os obreiros da iniquidade, que devoram o povo do Senhor, que comem pão, que não invocam o Senhor, eles vão se tomar de um grande pavor, porque Deus está com a linhagem dos justos, ou seja, o Senhor está ao lado daquele que pratica a justiça, porque Deus é justo, porque Deus é amoroso, porque Deus é bondoso, e Ele só se deixa associar com aquele que reconhece que não é nada, que é pequeno, que é distante do Senhor, se não houver uma ação graciosa da parte do Senhor e nos cobrir de graça e de misericórdia, de bondade, vindas da parte dele. Davi está retratando, primeiro ele está retratando aquele que se acha acima do bem e do mal. Está dizendo, olha, toma cuidado, porque o que é seu vai vir. O juízo vai vir sobre a sua vida. E o outro lado, o Senhor está dizendo que Ele está ao lado do justo, Ele está ao lado daquele que pratica a justiça. Quem sabe você esteja, nesses dias, se questionando e vendo tantas injustiças, tantas decisões judiciais, sem fazer nenhuma politização nessa fala que eu estou dizendo para você aqui, sendo tomadas de forma injusta, de forma dúbia, de forma duvidosa. E Deus está dizendo, vocês que estão fazendo esse tipo de coisa, saiba que eu, o Senhor, estou ao lado da justiça, do necessitado e daquele que treme diante do meu nome. E o Senhor está dizendo que Ele é o refúgio, Ele é aquele que cobre as nossas vidas, não importam as circunstâncias que estejamos passando, não importam as situações constrangedoras, ameaçadoras, problemáticas, as situações que nos deixam dúvidas na existência humana, o Senhor está dizendo, eu vou tomar juízo e vou meter ao ridículo todos aqueles que fazem o mal e pervertem o juízo. E o salmista ele diz assim, que o Senhor vai restaurar a sorte do seu povo, e então exultará Jacó, e Israel se alegrará. O que o salmista está dizendo? É que no final, todo o juízo virá, e toda a situação será restaurada, de acordo com a santa, bendita vontade soberana do Senhor. Então você, meu irmão, que está escutando agora o que se diz nesse salmo, não se desespere. O Senhor está acima de toda essa situação. Segundo, não fique impressionado com o homem poderoso, o homem cheio de dinheiro, cheio de poder, cheio de influência. Saiba, são apenas homens. E o Senhor ri de todos os arrogantes. Terceiro, que o Senhor sempre está e estará ao lado da justiça. O salmista diz que o Senhor está com a linhagem do justo. E mais ainda, que o Senhor vai restaurar. Nós estamos caminhando para aquilo que João recebeu da parte do Senhor Jesus, dizendo, vi novos céus e nova terra. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, porque o Cordeiro venceu. Escute esta verdade absoluta. O Cordeiro de Deus venceu. O Cordeiro de Deus é digno de levar a história humana até o final e vai fazer isso por louvor da sua glória, porque Ele é digno de desatar os selos e abrir o livro da história da humanidade. E Davi, antevendo isso, ele olha para o homem arrogante, ele olha para o homem que se acha poderoso na terra, dizendo, quem é Deus para me afrontar? Ou seja, não há Deus, não existe limite,
Deus é uma imaginação coletiva dos homens fracos. Davi está dizendo que Deus ri desse tipo de gente, porque Deus, ele não precisa provar nada, porque ele é. Como ele disse para Moisés, Moisés, eu sou o que sou. Então, o salmista nos chama para confiarmos em Deus, para buscarmos ao Senhor e sabermos que a sua justiça será feita em toda a terra, porque assim diz o Senhor, e essa palavra ela é imutável, essa palavra é incorrigível do ponto de vista de se fazer adendos, de se fazer acréscimos. Ela é atemporal, ela serviu lá no passado, serve no presente e servirá no futuro, se Jesus ainda não voltar e não estiver mais no planeta Terra. Esta palavra que é inerrante, e o que ela diz acontecerá, e tudo o que ela diz é verdade. Então não se esqueça, não olhe e fique impressionado com o arrogante, são apenas homens. Continue servindo e buscando ao Senhor. Continue fazendo aquilo que Isaías disse no capítulo 55, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Que façamos aquilo que Oséias disse em Oséias 6,4, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E dito isto, vamos cantar mais um cântico para a gente dar uma conclusão, assim por dizer, no Salmo de número 14 e crermos profundamente que o Senhor olha do céu para tudo isso e Ele acha graça, pensando como é que esses homens pensam essas coisas, essas loucuras, eles não conhecem quem é o Senhor. E vamos junto. Aleluia. Ah, como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. E não ter que andar a ponto de nada, senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. E não ter que andar ansioso de nada, senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Deus te abençoe. Em breve a gente volta de novo com mais um SalmoCast para a glória de Jesus. Esse foi um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia.